Boa tarde, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. É uma grata satisfação poder estar com vocês aqui em mais uma tarde, para mais uma tarde de aprendizado, mais uma tarde de reunião pública, em que nos reunimos em nome do Cristo Jesus, para aprender um pouco sobre a sua obra. A nossa reunião pública hoje terá como tema o Centro Espírita, que será ministrado pela nossa querida irmã Vânia Mesquita, trabalhadora da nossa casa. E antes do início da nossa palestra e da nossa prece para o início da atividade, um pequeno exórdio para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, a mensagem de número 41, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Uma bela reflexão, e é o que todos esperamos. Que assim seja, meus queridos. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da tarde. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado na Seara do Cristo, Casa de Moacir, em que aqui nos reunimos para mais uma tarde de aprendizado e de reflexão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Rogamos à espiritualidade amiga que nos oriente, sustente e influencie para o entendimento, para o bom entendimento do que aqui será ministrado. Que o Mestre Jesus possa iluminar os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciadas as atividades da tarde. Passo a palavra à minha querida irmã Vânia. Boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus estejam nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Para os nossos irmãos aqui encarnados e também para todos os irmãos que aqui se encontram desencarnados. Nessa tarde, nós trouxemos para fazer a nossa reflexão esse tema, o Centro Espírita. Para a gente poder conhecer mais essa casa, porque quais são os objetivos de um centro espírita
um pouco também da história, como foi que começou, os objetivos de uma casa como essa, a importância dela, principalmente agora, nesse momento de transição planetária. Qual o serviço que ela vai prestar nesse momento tão importante? E falar também sobre a questão do Brasil, nesse contexto. Por que que aqui no Brasil existem tantos centros espíritas? E o Brasil, ele é considerado o país que tem mais centros espíritas. E mais, logicamente, mais pessoas que se declaram espíritas, fora todos aqueles que são considerados simpatizantes da causa. Foi aqui no Brasil que houve essa proliferação tão grande. E nós tivemos aqui sexta-feira uma palestra muito boa da nossa irmã Olga, né? Não, Rose. Da nossa irmã Rose, que esteve aqui na sexta-feira, pôde ver essa palestra que ela cita que o Brasil é como se fosse um grande hospital. E que para aqui Jesus transferiu a sua árvore do Evangelho. Então a gente vê por aí que não é à toa que aqui no Brasil o espiritismo ele se desenvolveu bastante. Porque aqui foi preparado para isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito dos centros espíritas é que existe um planejamento espiritual muito grande para que essa mensagem seja divulgada. Planejamento que começou há muito tempo, porque a espiritualidade, ela trabalha com a programação bem antecipada, prevendo até os conflitos, que tudo que vem trazendo uma novidade pode acontecer. Então, essa programação vem nos trazer a nossa responsabilidade diante desse fato, diante de estarmos aqui, de sermos brasileiros, não é? E fazermos parte de uma casa espírita. Não só como trabalhador, mas também como participante ouvinte, né, que todos vocês que já fazem parte dessa casa, que vocês frequentemente estão aqui. Esse público, a gente observa uma frequência muito boa, porque as pessoas elas estão gostando desse ambiente e aqui estão encontrando aquilo que vem buscar. Então, para que a gente possa iniciar, essa foto traduz muito bem o que significa o centro espírita com esse farol, né? Sabemos que o farol, ele está iluminando o mar, para quê? Para direcionar os navios que vão chegar nesse porto. Então, o centro espírita, ele é isso, ele é esse farol que ilumina toda uma região. Entende? Então, se a gente pensar nessa quantidade grande de centros que existe, a gente tem que pensar nessas luzes como se fossem vários vagalumes acesos em todo o Brasil. Vamos imaginar isso para que a gente comece a entender, certo? Essa grande missão espiritual que o Brasil tem em transmitir para o mundo a doutrina espírita. Então, qual é o objetivo da doutrina espírita? O objetivo central dela é transformar a humanidade por meio da melhoria das massas. Então, é preciso que haja uma grande divulgação dessas verdades espirituais para que a maioria da população, tanto de um país como do mundo todo, ela venha se despertar para essas verdades espirituais. Não é fácil, é um trabalho que deve ser feito e deve ser continuado, onde a gente vai observar uma das características fundamentais, a perseverança. A perseverança é fundamental para que a gente possa chegar a esse objetivo. Para que chegue, a gente vê a situação do mundo com tantas guerras. Será
que aquelas pessoas que jogam aquelas bombas tão potentes em cima de hospitais, em cima de qualquer região, matando toda essa população, destruindo a natureza, destruindo a vegetação, destruindo os animais, ou seja, provocando um grande mal. Eles estão conscientes dessa grande responsabilidade do que estão fazendo? A gente vê que não é? Que ainda falta muito esse entendimento sobre a questão da doutrina espírita. Nosso irmão Allan Kardec, quando ele iniciou seu trabalho, ele dizia o seguinte, que existia 3 tipos de, digamos assim, naquela época dele, né, de trabalhadores, de pesquisadores da doutrina espírita. Existiam aqueles que apreciavam só os fenômenos, gostavam de estudar os fenômenos mediúnicos, mas que não entendiam as implicâncias morais daqueles fatos. Um outro grupo era aqueles que entendiam as implicâncias morais da mediunidade, tudo aquilo que ele procurou demonstrar, mas que aplicavam no outro, não aplicavam a si, entende? Ou seja, aquelas implicâncias morais serve para você, mas não serve para mim. Eu estou à parte disso. Então, quando a gente se coloca dessa maneira, à parte, você acha que aquela mensagem não serve para você, ou aquele fenômeno, você até gosta, mas não, é fulano, eu vou contar isso, eu vou levar essa informação, porque fulano precisa. Geralmente é isso que acontece, né? Mas a gente se esquece de entender que aquela mensagem é para a gente. E tinha uma terceira categoria, que era aqueles que compreendiam os fenômenos, compreendiam as consequências morais daquele fenômeno e aplicavam para si. Estes foram aqueles que realmente compreenderam a doutrina e praticaram e cresceram, ou seja, evoluíram. Porque o objetivo nosso aqui é a evolução, entende? Mas vamos ver como foi que tudo isso começou, né? Como era antes? Então, quando o nosso irmão Allan Kardec, ele começou os seus estudos, os estudos eram feitos, primeiro houve aquela grande, digamos assim, evento sobre as mesas girantes, que chamou a atenção, era feito nos salões, nas residências das pessoas. Então, a característica desse movimento era a curiosidade e a brincadeira. Se consultava os espíritos para coisas mais frívolas, entende? Brincadeiras, motivo de divertimento. Não havia um estudo sério daquele fato. Assim como não havia nenhum local apropriado para que ele acontecesse. Então, como Allan Kardec começou seus estudos, aonde eram feitas essas reuniões? Eram feitas nas casas das pessoas, na casa dos médiuns. Então, ele utilizava as casas, as residências, para fazer aquele estudo. Mas começou a haver problemas no fato de estar numa casa. É isso que a gente começa a entender sobre a questão do centro espírita. Pode ser feito dentro de uma casa, entende, da pessoa? Quais são as implicâncias que isso vai dar? Então, Allan Kardec começou a pensar sobre isso, e aqui a gente vai mostrar o início da motivação que Allan Kardec teve de formar, digamos assim, inaugurar o primeiro centro espírita do mundo. Por quê? Do primeiro centro espírita do mundo. A gente vai ver isso aqui. Então, o que acontecia? Essa imagem é a foto daquele filme que tem na Netflix, sobre Kardec. Essa família era a família Baldin, uma família que tinha duas adolescentes médium, que essas adolescentes elas foram responsáveis por muita psicografia, contribuindo assim para a formação do Livro dos Espíritos, essas duas mocinhas. Quem puder assistir o filme, é muito interessante. Então, aí era uma residência, certo? Onde estavam os pais da menina, as duas meninas ali como médios.
Mas só que começou a haver muitos inconvenientes. Por quê? Porque muitas pessoas não compreendiam. Então, essas famílias, elas sofriam, assim, represárias. Então, era necessário que se tivesse um lugar apropriado para que as atividades de estudo e as atividades mediúnicas pudessem ser desempenhadas de uma maneira mais correta, com seriedade, assim como o nosso irmão Kardec era. Quando a gente faz qualquer coisa, irmão, por exemplo, um artista, quando faz uma obra, um pintor, um músico, ou qualquer pessoa que faz uma obra, ele passa dele. Então, as características são externadas naquilo que você faz. Então, Kardec, como um homem que tinha uma inteligência desenvolvida e tinha um caráter de muita seriedade em tudo que ele fazia, ou seja, ele tinha empenho, tinha renúncia suficiente para se dedicar ao estudo e tinha que ser assim, porque ele foi escolhido para essa missão, entende? No mundo espiritual, foi feita uma reunião e foi decidido que Allan Kardec seria, no caso, antes, ele não se chamava assim, e nem se chamava assim quando ele reencarnou, né? Esse nome é o nome de uma reencarnação dele antiga, quando ele era druida, entende? Então, nosso irmão Allan Kardec, ele foi escolhido devido às suas conquistas. Um homem prudente, e ele era chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado, ou seja, bom senso, prudência, seriedade. Então, ele sentia que aquele ambiente ali não estava muito apropriado para se fazer as reuniões. Então, essa fala aqui dele, a gente vai entender perfeitamente isso. Ele diz assim: as reuniões espíritas deviam ser levadas a efeito em uma instituição especialmente criada para esse objetivo, a fim de evitar a frivolidade e a interferência de contingências da vida privada dos participantes. Entende? Então, as observações dele foram sensatas, porque não deixa de estar, digamos assim, trazendo alguns inconvenientes em relação à vida particular das pessoas, daqueles médios daquele tempo, entende? Então, o primeiro fato é isso, de ser um local residencial. Nós, quando começamos na doutrina espírita, nós tivemos uma oportunidade de frequentar uma casa espírita que era na residência da pessoa, Flávio. E o que acontecia? Enquanto essa senhora viveu, a reunião aconteceu. Mas, quando ela desencarnou, o trabalho terminou. Por quê? Por causa das implicâncias legais. De quem pertencia a casa quando a mãe morre? Não é? A quem? Aos herdeiros. Não é? Então, a casa era da família. Então, quando a pessoa que era encarregada, que estava de frente aos trabalhos, ela desencarna, os familiares que não continuaram a tarefa, porque, na verdade, a tarefa era uma missão dela, não era dos filhos. Enquanto ela viveu, aquela casa, aquele centro espírita, ele se tornou uma luz naquele bairro. Foi feito todo um benefício, porque lá existiam as reuniões doutrinárias, as reuniões públicas, existia também reuniões de desenvolvimento mediúnico, e também se fazia trabalho de campanha do quilo. Mas quando essa senhora ela desencarna, tudo se acaba. Por quê? Porque ali não havia, digamos assim, um estatuto, não havia, aquela casa pertencia aos herdeiros, então assim, acaba. Conheci também uma outra instituição que também o resultado foi o mesmo. Quando aquelas pessoas que estão de frente também desencarnaram, a casa também aquele trabalho deixou de existir. Então, a gente vê as características de um centro espírita. Principal é que ele seja um lugar, seja uma sede
neutra, que não pertence a ninguém. Um lugar apropriado. Por exemplo, esta casa aqui, ela é uma casa que foi conseguida por muito tempo atrás pelos pioneiros daqui, esse terreno. E essa casa aqui, ela é própria, ou seja, ela está dentro de um estatuto que todo centro espírita tem que ter, e ela pertence a todos nós, entende? Ela não é de alguém, ela não pertence a ninguém. Então, uma das características que o centro espírita, para que ele possa ali passar sua mensagem, e essa mensagem da continuação, que ela não pare, é que à medida que vai se trocando, aquela primeira turma desencarnou, não é? Os pioneiros, surge uma outra turma e assim vai se renovando, e o centro ele permanece transmitindo a sua mensagem de esperança para todas as pessoas, não é? Então, é um fator principal. E o outro fator foi porque, no caso, quando Allan Kardec ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, o que foi que aconteceu? Ele foi divulgado, muitas pessoas se interessaram em estudar, e se continuasse numa casa, não ia conseguir, digamos assim, abrigar muita gente. Vinha gente de todo lugar para pesquisar sobre o espiritismo. Então, como é que as pessoas iam pesquisar sobre o espiritismo, vindo gente até de outros países, se era uma residência? Não podia, entende? Então, essas motivações fizeram com que Allan Kardec ele fundasse a primeira instituição espírita. Espírita por quê? Porque ela já foi organizada pela a doutrina espírita, já lançado o Livro dos Espíritos, porque esse primeiro centro espírita, ele foi inaugurado em 1858, um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, assim, constituiu. Então, essa casa, essa primeira casa, qual é a importância dessa primeira casa? É isso que a gente tem que entender, entende? Porque dela partiu o modelo para todas as outras que existem no mundo todo. Porque você veja a importância dessa primeira casa espírita. E eles organizaram numa galeria, que essa galeria que eu coloquei aí a foto, a Galeria de Valois, é um palácio, que eu vou mostrar outra foto ali. Era um palácio na França, perto do Museu do Louvre. Então, ele era cheio de galerias. Uma dessas galerias tinha uma livraria, e foi lá que ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. E essa galeria, chamada Galeria de Valois, foi aí que começou o primeiro centro espírita, mas demorou pouco tempo nessa galeria. Aqui está o palácio, né, que é antigo, uma foto antiga, para a gente ver assim. E até interessante essa foto, que a gente vê não é de muito tempo. E como as coisas mudaram. Porque a gente vê assim que a humanidade ela vem assim crescendo tanto, tão rápido. Porque que ano é esse? 1858. Né? A gente vê, né, as pessoas, vestuários, carruagens, e a gente vê o quanto se progrediu em pouco tempo. O que isso significa, meus irmãos? Que em breve a humanidade ela vai dar um salto evolutivo. Entende? E esse salto evolutivo que a humanidade vai dar é justamente para que ela entre no mundo agora de regeneração. Deixe de ser mundo de provas e expiações e entre no mundo de regeneração. E vai haver essa grande mudança desse paradigma, dessa maneira de se pensar e a maneira de ver o outro. Não é? Então, foi aí, nesse chamado Palácio Royal, nessa Galeria de Valois, depois eles mudaram. Esses dados históricos é só assim, digamos assim, para a gente entender e incentivar até que vocês pesquisem, né? Foi para uma outra galeria de Montpellier e depois ele foi para uma sede própria. Por quê? Porque essas primeiras galerias aí eram alugado. Aí a gente vê outro inconveniente, um centro espírita alugado. Pode ser feito? Pode. Né? Se um grupo resolve abrir um centro espírita e aluga, qual é o problema? O
problema é que, logicamente, aquelas pessoas vão ter que contribuir todo mês para o aluguel. Mas se a pessoa pede, né, a casa, né, também tem esses inconvenientes. Então, qual é o ideal? O ideal é que seja sede própria, porque a gente sabe das dificuldades para se manter uma casa aberta. Nós temos energia para ser paga, nós temos impostos, né, que são taxas de bombeiro, não é? A água. Então, existe toda uma parte legal, que os centros espíritas, que são sérios, eles têm que ter toda uma norma de autorização de abertura de funcionamento. Entende? Isso, como a gente tem que ver as características morais do Allan Kardec, da sua seriedade, então a gente tem que pautar essas questões de seriedade, os compromissos com os pagamentos, toda a questão legal, para que um lugar seja devidamente aberto e a gente possa usufruir dele, né? Que estamos aqui para usufruir deste lugar, aprender. Então, assim se formou o primeiro espírita, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Aí Kardec pôde estudar, pôde fazer as suas observações. Muita correspondência se dirigia a essa sociedade agora, porque se dirigia antes na casa dele, mas passou a se dirigir a essa sociedade. E o que foi que aconteceu? A partir daí, ele pôde estudar, certo? Apesar de toda a perseguição ainda que existia naquela época, houve um pouco de serenidade e ele pôde continuar a sua obra. Em 1861, ele já publica o Livro dos Médiuns. Então, que essa casa que ela existia, que depois ela foi, aqui é a casa própria, essa galeria do lado de cá, essa da porta aberta, que é justamente na rua Sainte-Anne, 59, foi onde ele comprou o lugar, compraram, né, o grupo. Então, ele passou a ter a sede própria. Então, a gente já vê essa questão da sede própria. Mas, anteriormente, a gente vê aqui, que eu não li, que é o seguinte, que ele fala sobre a questão da extensão. Veja, a extensão, por assim dizer, universal, que tomam diariamente as crenças espíritas, fazem desejar vivamente a criação de um centro regular de observações. Então, veja que, devido a essa extensão que houve dos ensinamentos espíritas na França e para os outros países, é que ele vai dizer a necessidade de se criar. Aí ele diz, essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isenta de prevenções e animada do sincero desejo de esclarecimento, contou desde o início entre os seus associados, homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Então, você veja que essa sociedade atraiu muitos pensadores, foram engenheiros, médicos, artesãos, artistas, diversos tipos de pensadores foram atraídos para isso. E Allan Kardec só admitia as pessoas que tinham essa, digamos assim, disposição de estudar com seriedade. Entende? Realmente se aprofundar nos estudos para poder compreender a doutrina. Então, meus irmãos, dessa forma, a doutrina espírita, ela foi, digamos assim, avançando nos seus ideais. Aí, a partir daí, Allan Kardec terminou de publicar todas as suas obras e, em 1869, ele desencarna. Com o desencarne de Allan Kardec, digamos assim, as instituições, elas têm um certo declínio. Então, atualmente, o movimento espírita na França está mais enfraquecido, em contrapartida, ele floresceu no Brasil. Entende isso? Inicia lá, por vontade de Deus, porque tudo existe uma vontade e um porquê. Iniciou na França, mas ele floresce no Brasil. Entende? A gente já viu essa questão. Então, quem quiser saber mais, vai ter que ler aquele livro, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para entender bem a missão espiritual do Brasil.
Veja, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se viu sujeita a muitas vicissitudes, sobrepôs a calúnia, a maledicência e toda sorte. Firmou-se, cresceu e veio a ser modelo para numerosas associações de estudo e propaganda da nova revelação, posteriormente criadas na França e em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, a importância dessa primeira casa espírita, porque ela teve modelo, ela tinha estatuto, então ela tinha todas as normas. E se vocês quiserem ver esse estatuto, se encontra nos livros dos médiuns. No capítulo 30, você vai ver todo o estatuto dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem tiver essa curiosidade está lá. Todos os artigos que Allan Kardec colocou para que aquela casa bem funcionasse de uma maneira correta e que pudesse dar justamente os frutos necessários que ela teria que dar. E no Brasil? Chegou no Brasil. Isso aqui é mais curiosidade para a gente até entender como foi que chegou aqui no Brasil. Qual foi o primeiro centro espírita no Brasil? Foi na Bahia, certo? Isso tinha que ser na Bahia, né? Porque sabemos que o navio, vieram lá os navios e aportaram aqui, né? Com o descobrimento do Brasil, foi na Bahia, né? Então, a gente vê aqui, foi no dia 17 de setembro de 1865. Você vê que já... Vamos pensar nisso, né? Kardec, nessa época, ainda estava vivo, né? Fundou o primeiro centro espírita do Brasil, que foi o Grupo Familiar do Espiritismo. E esse grande pioneiro foi o responsável por isso, que foi o Olímpio Teles Mendes. Então, devemos a ele, ao seu esforço de ter fundado o primeiro centro espírita no Brasil. E ele também fundou um primeiro jornal espírita, que foi o Eco Além Túmulo. Bem peculiar esse nome, né? Eco do Além Túmulo. E assim proliferou. E atualmente existem umas pesquisas aqui da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que diz que existe mais ou menos 15 mil centros espíritas no Brasil, mas associados a ela. Porque não é obrigatório, por exemplo, um centro espírita ser associado à FEB, não é obrigatório, a Federação Espírita Brasileira. Então, existe muito mais. Então, se calcula mais ou menos o dobro, seja mais ou menos uns 30 mil centros no Brasil. Entende? É como aquela história, os vagalumezinhos. Entende? Aquele monte de vagalumes que digamos assim, clareando a atmosfera do Brasil. Então, é muito bonito isso, e é para que a gente, digamos assim, se estimule até a gostar e a entender, e estar fazendo parte disso. Porque todos nós, como brasileiros, estamos fazendo parte disso, entende? Aí, vamos ver a definição, certo? Uma definição melhor, para que a gente possa definir o centro espírita. De todas as definições que existem, diversos livros que são escritos sobre o centro espírita, encontrei aqui nessa pesquisa essa definição aqui do nosso irmão Divaldo. Aí nós vamos estudar essa definição, que ela foi dita num diálogo de dirigentes e trabalhadores espíritas, porque Divaldo era convidado, né, para esses grandes eventos, sendo ele uma pessoa notória no movimento espírita, ele era convidado para essas reuniões dos dirigentes das casas espíritas. E numa dessas reuniões, Divaldo traz essa definição do que é o centro espírita. Então, a gente vai analisar essa definição para poder a gente entender, digamos assim, o objetivo de uma casa espírita. Então, ele diz o seguinte: a casa espírita é a célula máter da nova sociedade. Uma escola, certo? Então, a gente vê um primeiro aspecto, escola. Aqui é uma escola que não apenas instrui, mas educa. Será escola, santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver ao choque do mundo exterior. Então, irmão, vamos analisar um pouquinho de cada coisa dessa.
Então, escola, certo? Então, ele fala aqui que há instrução e educação. Qual é a diferença entre instrução e educação? Não é? Aqui a gente se instrui porque a instrução, você recebe, por exemplo, uma quantidade grande de informação, você está instruído. A educação, ela vem com a mudança interior nossa, de mudar as nossas atitudes. Quando é que a gente é uma pessoa instruída e uma pessoa educada, certo? Aquele que é educado é instruído, mas nem sempre o instruído é educado. Entende a diferença? Porque aquele que é instruído, ele sabe, mas muitas vezes ele não consegue, como Allan Kardec diz, você gosta de estudar, mas você não entende a implicação moral daquilo que você está estudando. Entende? Então, é preciso que, através dessa questão de você se interiorizar os ensinamentos para que você seja educado, além de instruído. Não adianta eu saber tudo isso aqui, ó, decorado. Não adianta, se eu não tiver, como diz Paulo, se a gente não amar. Entende? Se a gente não compreender a finalidade disso tudo, que é a nossa transformação interior. Aí eu encontrei aqui nesse livrinho, que é o Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18, que chama-se Purificação Íntima, onde Emmanuel diz o seguinte: a obra de elevação de si mesmo, certo? Nós precisamos fazer essa obra de renovação, que é justamente a educação, para que a gente realmente ele se transforme. Então, o que vai exigir de nós? Aí ele diz 3 coisinhas, bem facinho, bem fácil, viu? Para não dizer o contrário, né? Autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Estamos dispostos a isso, não é? Veja, autodisciplina é um acordo com a gente mesmo, não é com ele. Autodisciplina é eu comigo mesma, entende? Compreensão fraternal é a gente compreender o outro, entender que o outro é irmão como nós, não é? E espírito de sacrifício é quando a gente começa a ter a questão das virtudes sublimes. Que espírito de sacrifício implica o quê? Renúncia. Não é você renunciar. E você renunciar a várias coisas do mundo, né? Que a gente sabe que aqui a gente só está de passagem. Renunciar às nossas cobiças, né? Renunciar à nossa vaidade própria. Renunciar a inúmeras imperfeições que a gente tem. E a gente procurar conquistar as virtudes que a gente necessita, que é justamente essas 3 palavrinhas, né? Que são 3 palavrinhas difíceis, mas que a gente precisa começar a fazer esse trabalho íntimo, porque isso é um acerto de conta com a gente, não é com o outro. Entende? Então, vamos ver, será santuário? O que é o santuário? Porque aqui, meus irmãos, nesse ambiente favorável, santuário, templo, é que a gente aqui tem a possibilidade de entrar em contato com Deus, na sua intimidade. Cada um na sua intimidade pode chegar aqui até mais cedo e entrar em contato com Deus. Esse é o aspecto de santuário, que a casa espírita ela tem uma característica de ser simples, entende? Não existe não existe nem flores, né, se coloca. Algumas casas até têm. Não existe imagem, não existe vestuários próprios. Prisa pelo quê? Pela simplicidade, entende? Hospital, o hospital ou pronto-socorro espiritual. Esse sentido de hospital que ele coloca aí, não é hospital material, que você vê ali a restauração, né? Outros, não. Aqui se cuida de quê? Das doenças espirituais. Então, é pronto-socorro espiritual. Lá. Aí é que negócio pegou. Lá. Como é que o centro espírita vai se transformar em lá? O que significa lá, meus irmãos? O lá é justamente o local de quê? De fraternidade. Entende? Irmandade. É no lar que a gente inicia a nossa trajetória para aprender em relação aos pais, em relação aos pais é a autoridade, né? Mas em relação aos irmãos é a fraternidade. Então, como é que a gente vai transformar a casa espírita em lar? Entende? É uma conquista. Será uma conquista e um grande avanço quando todos aqueles que estiverem dentro de uma casa espírita
olhar para o outro sem nenhum tipo de preconceito, entende? Olhar para o outro como seu irmão. Veja, se lá nas guerras está havendo isso, não. Você olha o outro como irmão? Não, o outro é seu inimigo, entende? E a gente precisa chegar a esse nível de a casa espírita ser um lar. Então, aí estaremos aqui muito avançado nessa luz que é necessário para que a casa espírita se transforme em lar. E vai depender daqueles que estão frequentando a casa, dos seus trabalhadores e dos frequentadores também, entende? De olhar o outro sem nenhum tipo de preconceito em relação à posição social, em relação à cultura, né? Assim, à questão intelectual, entende? Então, a gente conseguir se livrar dos preconceitos. Estaremos avançando, né? O preconceito religioso, entende? Então, você sempre vai ter que ter em mente, nessa escola, nesse aprendizado que é aqui, é a gente alcançar isso. Como era no início. No início, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas catacumbas, né? Veja, a reunião era feita nas catacumbas, onde não existia banco, não existia nada, e existia sempre uma ameaça de que os soldados entrassem ali e levassem todo mundo, que aconteceu muitas vezes, né? E levasse, e todos, lógico, iam para onde? Para as arenas, né? Iam morrer de toda sorte. Então, eles ali... eles iam, enfrentavam todos esses perigos, e ali existia, no cristianismo primitivo, uma alegria muito grande, entende? E eles iam para o sacrifício alegres e cantando. Então, é essa alegria que a gente tem que conquistar, e esse sentido aí de ser lar, entende? Para que a gente consiga transformar e chegar no objetivo da nossa, o objetivo que é transformar a humanidade, né? Que é cada um contribui com uma pequena parcela para que isso resolva, né? Então, ele fala aqui sobre os choques do mundo exterior. Por quê? Porque aqui a gente consegue sair daqui melhor e enfrentar dificuldades lá fora, no trabalho, na família, enfim. Aqui a gente sai melhor do que a gente chegou, porque é aqui que se constrói esse ambiente favorável, a gente sai melhor. E a gente estando melhor, a gente enfrenta as nossas provações, as nossas expiações melhor também. Então, é por isso desse sentido. E ele continua aqui, que a casa espírita é um local onde se misturam interesses, onde se desenvolve as atividades, onde se realizam os mistérios do intercâmbio, onde se produzem as casas de apoio, a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem enfado, sem cansaço e crescer. Veja, que ideal é esse, né? Que a gente venha e a gente se doe nesta casa sem cansaço, sem enfado, né? Visando um objetivo único, que é o crescimento. Isso é quando a gente tem em mente, como os primeiros cristãos, eles tinham em mente o quê? Jesus, entende? Jesus como o nosso modelo, o guia e modelo. Porque o Espiritismo, ele é cristão. Não é por quê? Porque ele tem Jesus como seu guia e modelo. Então, ele diz aqui, ministérios de intercâmbio. Por quê? Porque nas casas espíritas existe o intercâmbio, nas reuniões mediúnicas, com o mundo espiritual. E casas de apoio, porque algumas casas, elas têm a sua finalidade social, é desenvolver, por exemplo, serviços de apoio. Aqui tem um abrigo, né? Algumas casas têm escola, têm creche, e outras que não têm isso, fazem trabalhos externos. Fazem distribuição de sopa, né? Fazem visitas aos presídios. Então, existe um trabalho social, que é uma casa... Então, essas são as características para que a gente medite e veja uma casa que vai caminhando bem, entende? Para que a gente veja que aquela casa ali, ela está seguindo tanto os ensinamentos que Kardec deixou e as propostas de Jesus, não é? Que é servir. Né? Servir ao mundo espiritual, que aqui está, e também servir ao próximo. Então, a gente vê que Divaldo, nessa definição, ele alcança
todos os ideais da casa espírita, né? Então, essa definição foi, pelo menos, uma das melhores definições que eu pude encontrar quando eu estava pesquisando esse tema. Então, aqui ele fala assim, dimensões espirituais do centro espírita. Essa imagem não está muito boa, mas está mostrando o quê aí? Está mostrando uma reunião e está mostrando essa plateia aqui, lá em cima, ó. Por quê? Porque são os desencarnados, não é? A gente entender que as dimensões do centro espírita, elas ultrapassam esse teto, ultrapassam essas paredes, e todos os departamentos, eles são bem mais ampliados, porque a nossa visão, a gente só vê isso aqui, né? Só vê essas paredes, mas isso aqui, as dimensões de uma casa espírita, ela é muito maior, entende? Do que isso aqui. Quando a gente desencarnar, né, Flávio? Aí a gente puder, Deus merecer, se a gente merecer, a gente vai ver essa casa como ela é na realidade, muito maior, porque toda casa espírita ela tem essas dimensões muito maiores. Agora vamos ver as tarefas, bem rapidinho, as tarefas que aqui se tem. Então, um dos serviços mais importantes na casa espírita é o acolhimento. Certo? Na casa espírita, por quê? Porque aí você tem o serviço de, como Jesus sendo o nosso modelo, né? O serviço de recepção. E para aquelas pessoas que querem ter uma conversa mais íntima, se desabafar, tem o atendimento fraterno. Por que esse serviço é um dos mais importantes, meus irmãos? Devido ao nosso foco sobre a doutrina de ser consoladora. Ela tem o que alcançar aqueles que estão sofrendo, entende? A questão do estudo, você vê que quando a gente já passa a estudar, porque a gente já está melhorzinho, né? Já está com certo equilíbrio. Mas aquele que chega aqui aflito, não tem condição nem de estudar ainda. O que está aflito, aquele que está com fome material, quer o que primeiro? Quer comida material primeiro. Então, aquele que chega aqui com dor, aperreado, não dormiu, preocupado, certo? Ele vem em busca de quê? Consolação. Então, um dos principais serviços que representa a recepção, que é a porta de entrada, e o atendimento fraterno, ele cumpre essa tarefa de auxílio àqueles que estão sofrendo, porque Jesus disse, né, que ele vinha para os doentes, porque os bons não precisam de médico, não é? Aquele que está bom não precisa, mas Jesus, ele tem que, a característica do seu evangelho é servir. E sempre estar focado àqueles que estão precisando. Então, na casa espírita, é extremamente importante esse serviço, de ser bem recepcionado, todos aqueles que aqui chegam, e serem acolhidos nesse acolhimento fraterno, nesse atendimento fraterno, aquelas pessoas que assim desejarem. Aí nós temos as palestras públicas, não é? Onde se vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? À luz da doutrina espírita, e todas as outras obras que se pode se expor aqui, não é? Tanto as obras de Kardec, quanto as obras de Chico Xavier e outras literaturas, desde que sejam dignas, elas são citadas aqui, né? É nesse momento que a gente é escola, né? Nesse momento nós somos escola. E aqui a gente vai ter o quê? A instrução. A educação cabe a cada um, né? A transformação moral interior cabe a cada um. Aí temos aqui a questão da implantação do Evangelho no lar, que digamos assim, orientado para que se faça a implantação do Evangelho no lar, que é Jesus batendo na porta da sua casa, né? Aí vemos aqui as atividades de estudo, que a gente já falou que algumas casas têm estudo para os jovens, adolescentes, tem evangelho infantil, certo? O estudo das obras de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênio, Céu e Inferno, certo? Essas obras, por exemplo, o Livro dos Médiuns, a frasezinha que a gente pode dizer é o que eu sinto. O Evangelho segundo o Espiritismo é porque eu sofro, né? O Livro dos Espíritos é quem sou, para a gente entender quem você é, né? Que somos espíritos. O céu e o inferno, para onde eu vou. E a Gênese, de onde eu vim. Qual é a origem,
Entende? Qual é a nossa origem? Como foi que foi criado o espírito? Entende? Vai toda uma origem tanto planetária quanto do espírito. Mas só que esses estudos, eles são feitos de forma sistematizada, né? Existe o estudo sistematizado da doutrina espírita, que ele é organizado de uma forma que você, aos poucos, você vai apropriando-se desses ensinamentos. Né? Não é de repente você vai começar a estudar um livro que às vezes você nem entende. Então, é um estudo guiado para que a gente vá crescendo e vá evoluindo nesse conhecimento. Dentro desses princípios básicos do Espiritismo, né? Que é justamente, primeiro, Deus, Jesus, o modelo, a existência dos espíritos, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a fé raciocinada, a lei da evolução e a lei moral. Então, a doutrina ela é baseada nesses princípios. E esses princípios eles estão perfeitamente explanados na codificação espírita. Aí aqui a gente vê um pequeno trecho do livro Paulo Estevão, uma conversa entre Paulo e o seu amigo Barnabé. Então, aqui, Paulo diz o seguinte: podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não será esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Veja que nós temos todas essas tarefas que podem ser feitas na casa espírita, certo? Temos tarefas que podem ser feitas no nosso trabalho, onde estiver. Por que esse processo de iluminação, ele tem que estar em primeiro lugar? Por causa da transformação íntima de cada um. Entende? Como é que a gente vai mudar esse sistema que existe ainda no mundo se não houver a iluminação de cada um? Não é? Como é que a gente vai conseguir mudar? Então, a primeira tarefa mais importante é a gente se iluminar. Cada um buscar a sua iluminação, através de todas as possibilidades que a gente conseguir. Aí nós temos o trabalho de vibração, que é aquela caixinha que fica ali, né, que algumas casas adotam um livro, que é o livro de prece. Aqui se adota a caixinha, onde tem duas situações para os encarnados e a caixinha do desencarnado. Para os encarnados, você tem a questão saúde e a questão perturbação. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que perturbação pode ser até uma dúvida, porque quando ele diz assim, perturbação, e às vezes a gente pode ficar assim, será que eu devo botar o nome da pessoa aqui, nessa caixinha de perturbação? Mas, meus irmãos, olha, a perturbação vai ter de uma coisa simples a uma coisa complexa. Entende? A perturbação, muitas vezes, a gente tem uma dúvida. E essa dúvida não deixa a gente dormir. Isso é uma perturbação. Entende? Porque quando a gente tem certeza, a gente deixa de ter perturbação. Quando a gente tem dúvida, é porque a gente ainda está vacilando. Então, a gente tem como se é um estado pequeno, mas é uma perturbaçãozinha leve. E existem as perturbações profundas, né? O caso que você perde a sanidade mental. Aí é uma perturbação em alto grau, né? Os passes, né? Aqui tem uma definição de Divaldo que diz que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Né? Bem bonito esse negócio, né? E qual é a relação entre a atividade da palestra e os passes? É porque aqui é feita a palestra primeiro, para que a gente se instrua, se entenda. E o passe é um complemento, porque o verdadeiro tratamento é aqui. Por quê? Como Paulo falou lá, é a iluminação. Não é? Então, Paulo disse o quê? Que o mais importante é até mesmo da nossa cura. Porque, às vezes, a gente fica doente e aquela doença que a gente está é para a gente desencarnar, não tem cura. Então, para uma doença incurável, certo? O passe alivia. Mas aquilo ali não tem solução, porque, na verdade, ninguém vai ficar aqui, né? Todos iremos desencarnar. Então, o que a gente vai levar? A nossa iluminação, entende? Então, o principal do nosso tratamento espiritual está
em a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente se instruir, reformar e educar, como diz Divaldo. A gente se instrui e educa. E a fluidificação das águas, que é o complemento também do tratamento espiritual. Entende? Essa casa aqui, ela vai fazer o papel dela de pronto-socorro espiritual. Então, o pronto-socorro espiritual vai estar no passe, certo? Vai estar na questão da água fluida e também nas reuniões de desobsessão, né? Também faz parte, mas principalmente na iluminação do nosso espírito, porque a gente, com o espírito iluminado, a gente vai ter mais prudência, né? Vai ter mais cautela em tudo que a gente fizer. Inclusive, a gente pode até adoecer menos, né? Se você previne, se você, por exemplo, se você bebe, você sabe que não vai ficar doente. Se você fuma, é possível que a gente adquira o quê? Um câncer no pulmão. Então, se você começa a ter prevenção, o que acontece? Você vai ter possibilidade que você viva mais, né? Você viva melhor, com mais saúde. Entende, meus irmãos? Então, todas essas questões, elas envolvem essa casa. Entende? E essa casa, ela tem essa importância para que a gente, ao vir essa casa, a gente mude mais, que a gente pense mais na importância dela, na nossa vida, que a gente possa aproveitar mais esses momentos que a gente está aqui, porque aqui é feito um ambiente com os bons espíritos que estão aqui, tratando de todos nós. E a gente ter esse alcance um dia de transformar essa casa em lar, que era o objetivo mesmo, igual como era antes, as casas antigas, as casas do caminho, onde se vivia o cristianismo puro, né, nascente que foi. Que a gente possa aprender a isso, né, a viver realmente como Jesus queria. Que Jesus queria que a gente amasse como ele amou. É um desafio muito grande para todos nós, amar como Jesus amou, né? A gente vai ter que ainda caminhar muito para que a gente chegue a esse objetivo. Então, que Deus possa nos dar força, que continue nos iluminando, nos dê muita fé e que a gente só tem agora o que agradecer